Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. Eu sou o Rui, hoje estou aqui com o David e vamos falar sobre argumentação. David, para começar, explica-nos o que é realmente argumentar. Argumentar, acima de tudo, é aquilo que nós chamamos a pedra basilar da comunicação. Ou seja, nós de vez em quando acabamos de ter uma ideia que aquilo que é a argumentação, nós usamos argumentos quando estamos a discutir ou quando temos um conflito, uma coisa assim, mas nós na verdade acabamos por usar argumentos para tudo. Argumentar, acima de tudo, é a nossa capacidade para conseguirmos pegar nas nossas ideias, nos nossos pensamentos e conseguir colocá-las sob a forma de palavras. Nós usamos argumentos, por exemplo, para convencer alguém a fazer A em vez de fazer B. Usamos argumentos para convencer alguém, por exemplo, a ir almoçar fora àquele restaurante em vez do outro. Nós usamos argumentos numa apresentação para sustentar os nossos pontos. Nós usamos argumentos para justificar aquilo que é uma decisão, ou muitas vezes até usamos argumentos para clarificar aquilo que é a nossa posição. E, portanto, a grande maioria dos cenários de comunicação que nós temos usamos argumentos, e há aqui uma coisa essencial que é muito daquilo que é a argumentação está ligado à persuasão. E, portanto, a partir do momento que eu quero mudar a maneira de alguém pensar, ou mudar a maneira de alguém agir, ou mudar alguma coisa dentro da empresa ou da organização, nós aí temos de sustentar aquilo que são os nossos objetivos com essa argumentação. Portanto, acaba por ser uma pedra basilar que nós usamos para tudo e mais alguma coisa. Eu, quando pensei em argumentação, pensei precisamente nisso, vários contextos. Podemos ter um contexto, se calhar, mais formal, por exemplo, um debate, ou, como tu referiste, uma apresentação, temos o exemplo de uma defesa de tese, mas depois também temos questões de dia-a-dia, por exemplo, justificar uma decisão que temos de tomar. Ou outro exemplo, a questão do conflito, que tu também referiste. Aprofunda um bocadinho mais como é que devemos argumentar consoante o contexto. Acho que a ideia é, a primeira coisa, nós temos... Primeiro eu preciso ter alguma matéria-prima para conseguir efetivamente argumentar o que é que seja. Portanto, primeiro preciso ter conhecimento, preciso ter essa matéria-prima para conseguir argumentar. Essa argumentação tem de ser adaptada ao contexto baseado em duas coisas, que é, eu posso ter argumentos que são fantásticos e que são altamente verdadeiros dentro daquilo que nós estamos a transmitir, só com uma questão que é, eu, por muito bom que seja o meu argumento, eu não posso usar exatamente o mesmo argumento em todo o santo contexto e não posso usar o mesmo argumento consoante cada interlocutor que eu tenho aqui. Isto vem do quê? Aquilo que é a nossa argumentação vai ter que ser baseado em duas coisas, que é, eu, através dos argumentos que tenho de dar, eu tenho de provar que aquilo que eu estou a dizer é efetivamente verdade, ou seja, eu tenho de provar que aquilo que é a minha argumentação, que está a sustentar a minha solução ou a minha ideia, que é efetivamente uma boa ideia, mas mais do que isso, eu tenho de usar argumentos não só que sejam verdadeiros e provar que são verdade, mas ao mesmo tempo eu tenho de usar argumentos que sejam relevantes. Se não forem relevantes consoante o contexto, se não forem relevantes para aquela pessoa em concreto, eu aí acabo por ter muito pouco impacto. Exemplo, não me serve de grande coisa. Por exemplo, num cenário empresarial, se eu estiver a falar a favor de implementarmos, por exemplo, uma semana de trabalho 4 dias, eu não posso usar obrigatoriamente os mesmos argumentos para o diretor de recursos humanos que vou usar para o diretor financeiro. À partida, tendo esquemas de interesses diferentes, eu se calhar vou usar muito mais uma lógica de produtividade global da organização para o diretor financeiro, enquanto para o diretor da RH, se calhar vou usar muito mais uma questão de motivação, ou até talvez focar muito mais no argumentário de como é que uma semana de trabalho 4 dias pode afetar a retenção, a atração de talento. E, portanto, o argumento muda consoante o contexto, e o argumento muda consoante aquilo que é a audiência que nós temos. E o problema é, de vez em quando as pessoas acabam por estudar as coisas, acabam por ter conhecimento sobre as coisas, mas acabam por não conseguir fazer esta adaptação e, portanto, muitas vezes repetem aquilo que leram, repetem aquilo que decoraram, em vez de haver essa real adaptação. E eu tenho de tentar também ter essa sensibilidade de adaptar ao contexto e de adaptar à pessoa. E há uma outra coisa que é, mesmo que eu prepare já a pensar, para esta pessoa, aquilo que lhe vai interessar mais à partida é a questão da motivação, da retenção e da atração de talento, pode-me acontecer estar a falar com a pessoa e ver pela linguagem não verbal da pessoa que ela está nem aí para aqueles argumentos. E a loucura é continuar em frente com o argumento que eu pré-preparei, ou seja, a argumentação tem também um nível de dificuldade, um grau de dificuldade um bocadinho mais elevado em comunicação, porque é preciso também ter muita capacidade de adaptação, quer previamente na preparação, quer ao mesmo tempo de estar lá no momento, e se eu vir, por exemplo, que aquela pessoa não está a ser minimamente impactada por um argumento de atração e retenção de talento, eu se calhar aí vou virar para a produtividade, ou se calhar aí vou virar se calhar para a parte da reputação da empresa. E eu tenho nessa capacidade de argumentação ter essa adaptação, quer adaptação prévia na preparação, quer adaptação imediata consoante aquilo que eu encontro no contexto e até as respostas que nós também temos na argumentação. A questão da adaptação eu percebo perfeitamente e percebo também quando dizes que podemos ter o conhecimento, mas precisamos de o adaptar. Apesar disso, eu queria te perguntar, em termos de estrutura,
como devemos estruturar um argumento. Ou seja, na prática, qual é que é o estudo ou alguma referência que tenhas de estruturação de argumento? Temos de estruturação de argumentos, como é que nós fazemos? Aqui vamos usar o modelo Speak and Lead e, portanto, vamos nessa linha. Há várias maneiras de estruturar argumentos, desde as mais simples às mais complexas. Eu vou dar aquilo que é a estrutura intermédia, que eu acho que serve a grande maioria dos cenários. E, essencialmente, a estrutura intermédia da argumentação tem 4 passos ali. O primeiro passo é a afirmação. E a afirmação é aquilo que é o nosso nome do argumento, que é, por exemplo, semana de trabalho 4 dias aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade é o argumento. Isto é a primeira coisa, que é a afirmação. A segunda coisa que vem a seguir é exatamente a explicação do argumento. O que é que nós normalmente fazemos? A maioria das pessoas diz, uma semana de trabalho 4 dias aumenta a produtividade, e passa imediatamente, em vez de ir para o segundo passo, que é a explicação lógica da coisa, passa imediatamente para o terceiro. Isto porquê? Nós, infelizmente, naquilo que é o nosso sistema de ensino, nós não somos ensinados a argumentar, e é das capacidades mais diferenciadoras que temos. Isto porque a grande maioria de nós, se teve 1 ou 2 debates em filosofia, já é uma sorte a nada. Nós não somos propriamente ensinados a pensar criticamente, e a argumentação é espírito crítico. Nós somos muito mais ensinados a aceitar a verdade que está num livro e a repetir essa mesma verdade. E não a pensar criticamente sobre porque é que deve ser assim em vez de ser o outro. E então, se eu não sou ensinado a pensar, se eu não penso criticamente sobre as coisas, eu acabo por ter dificuldades em argumentar sobre isso. E dentro dessa argumentação, também é uma outra questão que é, devido a esta falta de ferramentas, a grande maioria de nós passa a vida toda a acreditar em coisas que nem sabe porque é que acredita. Exemplo, há pessoas que dizem, nós estamos a ter uma conversa de café, um debate sobre alguma coisa, e na conversa de café a pessoa diz, pá, mas é óbvio que deve ser assim, e tu perguntas, mas porquê? E a pessoa naquele momento parece que lhe fizeram uma pergunta, quase que a ofenderam, e a pessoa diz, porque é óbvio. Isto é alguém que nunca pensou verdadeiramente sobre aquilo que está a dizer. É alguém que sabe que concorda com aquela ideia, colocar aquilo por palavras, ou seja, passar do pensamento para o argumento é uma outra batalha que a pessoa acaba por não fazer. Isto vem exatamente porquê? Porque nós muitas vezes vivemos na nossa bolha, temos a nossa verdade está ali salvaguardada e não pensamos criticamente sobre isso. Isto gera-nos também um outro problema, que está na base daquilo que é uma falácia que nós temos de argumentação chamada a maldição do conhecimento, e a maldição do conhecimento é o quê? Eu domino o tema, eu estou dentro da área, eu acredito piamente no que estou a dizer, e para mim aquilo é tão óbvio que eu acho que não o tenho de explicar para o outro entender. E isto obviamente cria um problema, porque eu assumo sempre que se a outra pessoa não entende o meu ponto de vista, o problema é da pessoa ser limitada ou ser estúpida e não propriamente aquilo que eu estou a argumentar ou da forma como estou a explicar. Isto, dentro da maldição do conhecimento, a falta de preparação social, tudo isso, gera aquilo que nós chamamos de uma argumentação básica. O que é a argumentação básica? É a pessoa passar do primeiro passo, que é a afirmação, que é semana de trabalho 4 dias aumenta a produtividade, diretamente para o terceiro passo. O terceiro passo é a exemplificação, que é o quê? Semana de trabalho 4 dias aumenta a produtividade, tanto que o ano passado em Portugal 20 empresas testaram a implementação de uma semana de trabalho 4 dias e todas elas tiveram ganhos de produtividade. E a questão é, o primeiro passo é a afirmação, o terceiro é a exemplificação, mas aqui no meio está a coisa mais importante, que é a parte da explicação lógica. Eu não me dou ao trabalho de explicar logicamente aquilo que estou a dizer. Eu normalmente digo, o meu ponto é este, está aqui um exemplo, ganhei. E o problema é que qualquer exemplo isolado é muito fácil de estar abaixo, que é... E a pessoa nem precisa estar a debater connosco, a pessoa pode estar simplesmente a ouvir-nos e a assinar com a cabeça, e internamente está aí a pensar exatamente o oposto do que estamos a dizer. Se eu disser, o ano passado em Portugal 20 empresas testaram uma semana de trabalho 4 dias e tiveram ganhos de produtividade, eu posso colocar em causa o que é que significa 20 empresas em todo o tecido empresarial português, que é nada. Eu posso colocar em causa a maneira como o estudo foi feito. Posso colocar em causa a voluntariedade das empresas que querem participar no estudo. Posso colocar em causa a indústria das empresas, a área de atuação das empresas. Eu posso colocar em causa quantas empresas dessas é que ainda têm a semana de trabalho 4 dias. Posso colocar em causa uma data de coisas. O problema disto, quando eu uso um facto, um estudo ou uma estatística isolado, eu estou claramente a colocar-me a jeito para ter um contra-argumento de excepcionalidade, que é o quê? Pois está bem, mas isso é uma exceção. E a partir do momento que eu tenho um argumento que é baseado numa frase e num exemplo, se me deitam abaixo o exemplo, eu fico com uma frase. E uma frase não persuade ninguém, não é por andarmos há 40 anos a dizer que fumar mata, que subitamente toda a gente deixou de fumar. E não é por eu repetir uma frase mais vezes que ela se torna mais verdade. Aquilo que é a chave é exatamente garantir que depois da nossa afirmação temos uma explicação lógica do argumento. Que explicação é essa? Depois de aqui, aquelas questões que é eu para explicar logicamente e de forma completa as coisas, tenho de me dar ao trabalho de elaborar sobre isso, tenho de pensar criticamente, é das capacidades mais diferenciadoras, mas é da que dá mais trabalho. Há aqui uma estrutura simples que nos ajuda, que é o quê?
Primeiro faça a afirmação, semana de trabalho 4 dias aumenta a produtividade. Dentro da explicação lógica, nós vamos seguir uma estrutura de 3 porquês. Isto permite-nos o quê? Mentalmente, cada vez que nós ouvimos uma pergunta ou fazemos uma pergunta em voz alta, isto tem a gerar um novo pensamento. Ou seja, nós naturalmente, quando fazemos uma pergunta em voz alta, tendemos a explicar melhor aquilo que estamos a dizer. Como é que nós fazemos isto? Semana de trabalho de 4 dias aumenta a produtividade. Primeiro porquê que nós vamos usar dentro da explicação é porque é que isto é assim. Isto aumenta a produtividade porque nós estamos a dar mais tempo livre aos colaboradores. Porque é que isso é bom? Com esse tempo livre, eles passam a ter mais tempo disponível para fazerem hobbies, para descansarem, para estarem com a família, para fazerem aquilo que quiserem. E dentro daquilo que quiserem, as pessoas vão fazer aquilo que lhes dá maior realização. Se nós temos colaboradores que se sentem mais realizados em casa, por norma estão também mais motivados no trabalho, até porque se sentem mais valorizados, porque têm uma benéfica que nos outros sítios não existe, e a partir do momento que se sentem mais valorizados e se sentem também mais motivados, tendem naturalmente a dar mais produtividade e a dar mais de si próprios. Segundo, porque nós vamos usar? Porque é que isto é bom? Porque nós tivermos colaboradores mais produtivos com a semana de trabalho 4 dias, primeiro aumentamos aquilo que são os resultados da empresa. Segundo, ganhamos uma vantagem competitiva face à concorrência. E em terceiro, a partir do momento que temos também uma semana de trabalho 4 dias, também temos um efeito diferenciador face à concorrência, quer na questão da atração, quer na retenção de talento. Terceiro, porque é que nós vamos usar? Depois de porque é assim, porque é bom. Terceira coisa, porque é que é esta opção em vez de outra opção qualquer. Porque é esta. Eu tenho de dizer porque é que dentro de tudo aquilo que existe, porque é que esta é a melhor opção e porque é que não é a questão do teletrabalho ou a questão, por exemplo, de passarmos a ter flex days, o que é que seja. Porque é que esta é a opção em cima da mesa. Isso aí é justificar de uma maneira muito simples, que é, se formos para questões de teletrabalho, há várias empresas que o têm, se formos para a questão de flex days, várias empresas têm. A questão da semana de trabalho 4 dias, sendo uma política muito mais rara na grande maioria das empresas, nós vamos passar a ser um dos poucos que passa a ter essa semana de trabalho 4 dias. A partir do momento, e até supondo que somos os primeiros dentro da nossa indústria a ter uma semana de trabalho 4 dias, estamos bem feito de diferenciação face à concorrência gigante. Esse efeito de diferenciação, se somos os primeiros, provavelmente se calhar vai ter alguma carga mediática. Se tiver alguma carga mediática, vai ajudar a melhorar a reputação da organização, fazer chegar a organização a outro tipo de perfis e a outras pessoas que se calhar não conheciam, e naturalmente isto vai aumentar aquilo que é o nosso leque de exposição, aumentando também a quantidade de potenciais recrutados que nós passamos a ter, indo mais uma vez de encontro à questão da atração de talento e também à retenção de talento. E quando eu faço esta explicação em 3 passos, é muito mais fácil elaborar e é muito mais sólido dizer isto do que dizer semana de trabalho 4 dias, aumentar a produtividade, tanto que resultou bem em 20 empresas. Depois de eu ter a explicação lógica, que é o bolo, depois aí é que vem então a parte da exemplificação. E a exemplificação serve para uma coisa. Os exemplos servem para conseguir consolidar aquilo que é a explicação. É o complemento, não é o prato principal. Pode ser sempre arroz. Epá, eu tenho a ter um bife primeiro e, portanto, primeiro preciso do bolo que é a explicação, depois é que vem a exemplificação como complemento. Dentro dos exemplos, temos aqui uma questão que é a exemplificação do argumento continua a ser fácil de deitar abaixo. E, portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós evitamos a todo custo usar apenas um exemplo. Tentamos usar pelo menos 2. Qual é a estrutura que vamos usar aqui? É mais simples, existem estruturas mais avançadas, mais eficazes, mas a mais simples de todas, para a maioria das pessoas, aquilo nós chamamos o exemplo próximo mais um exemplo afastado. O que é? Eu vou usar 2 exemplos que se vão complementar entre eles e que se vão solidificar um ao outro. Como é que nós fazemos isto? O exemplo próximo é um exemplo que seja muito fácil de entender, que as pessoas consigam perceber rapidamente, consigam identificar-se de este podia ser eu ou esta podia ser a minha empresa, esta podia ser a minha realidade. E terceiro, idealmente que as pessoas até tenham noção que aquilo realmente acontece, que já tenham se calhar ouvido falar daquilo. O exemplo afastado é um exemplo parecido, mas de uma outra realidade, que prova que aquilo não é uma exceção. Exemplo, semana de trabalho 4 dias, para o caso nacional aqui de Portugal. O ano passado em Portugal 20 empresas testaram, tiveram ganho de produtividade, e houve estudos mais aprofundados, quer na Suécia, quer na Dinamarca, que provaram exatamente o mesmo resultado, em que aumentaram a produtividade em todas as empresas constantes nesse estudo. E isso leva-nos então ao 4º passo, e já agora, quando dou o exemplo português e dou exemplos internacionais, solidificam-se uns aos outros, que é o quê? O exemplo português mostra que na nossa realidade pode ser que isto resulte, aumenta a segurança. O exemplo internacional mostra que aquilo não é uma exceção, mas que é assim uma regra a nível geral. E isto aumenta o nosso poder de persuasão. E leva-nos ao 4º passo, que é garantir que deixamos as coisas mega claras. O 4º passo é aquilo que nós chamamos de ligação, que é o último. E a ligação é só retornar à nossa afirmação inicial. Se o meu objetivo é levar uma semana de trabalho 4 dias, aquilo que me vai fazer acabar o argumento, que é depois de dar os meus exemplos, digo, e tendo isto em conta, devíamos então avançar com uma semana de trabalho 4 dias.
Portanto, se eu fizer afirmação, aumenta a produtividade, explicação lógica, que é porque é que isto é assim, porque é que isto é bom, porque é esta em vez de outra, pelo menos dois exemplos, um próximo e um afastado, e depois voltar, e é exatamente por isto que nós devemos então fazer X, e a estrutura da argumentação é muito mais lógica e permite-nos na mesma, com a mesma ideia que é aumenta a produtividade, sermos muito mais persuasivos na apresentação dessa mesma ideia. A questão aqui é, isto é muito simples de entender, mas não é preciso simples de entender que é fácil de aplicar. Requer muita tentativa e erro, porque se nós estamos muito desabituados a argumentar, é um esforço consciente que nós temos de fazer. É uma coisa que dá mais trabalho, mas como em tudo na vida, aquilo que dá mais trabalho também tem a dar mais resultados. E é das capacidades mais diferenciadoras, nem que seja por uma razão simples. Nós, infelizmente, não somos ensinados a argumentar. E em terra de seca, quem tem olho é rei. As poucas pessoas que conseguem argumentar, explicar bem o seu ponto de vista, explicar as suas ideias, têm muito mais tendência em que as suas ideias vejam a luz do dia comparativamente a outros. E isso significa que nós muitas vezes temos ótimas ideias e ótimos pensamentos, e as pessoas sentem-se muitas vezes injustiçadas, que é alguém que não teve ideias tão boas, ou não tem tanto mérito, ou que não sabe tanto, muitas vezes acabam por levar a deles avante comparativamente à nossa. Se eu melhorar a minha capacidade de argumentação, as minhas ideias e as melhores ideias têm maior tendência de realmente imperarem e de serem elas a vingarem na sociedade. Uhum. Agora que percebemos o que devemos fazer, a importância da argumentação, também te queria perguntar o que não deve ser feito. Pela tua experiência, quais são os erros mais comuns para quem está a aprender e está a implementar essa arte da argumentação? Sim. Acho que há 3 erros que são muito comuns aqui. O primeiro é esta questão que nós chamamos de argumentação exemplificativa. E a argumentação exemplificativa é isto que nós estivemos aqui a descrever, que é, tenho uma afirmação, tenho um exemplo, ganhei. Esta argumentação exemplificativa, que é baseada só num exemplo, tende a ser pior num caso prático em que normalmente as pessoas utilizam um exemplo pessoal delas. E a questão é, quando eu uso o caso que me aconteceu a mim, ou que aconteceu a um colega meu, ou que aconteceu à minha prima, ou o que é que seja, eu com aquele exemplo, eu estou ainda mais a aumentar a probabilidade da pessoa estar a interpretar aquilo como uma exceção. Só como é um exemplo pessoal meu, possivelmente não vai dizer, só vai entrar a 100 e sair a 1000. Portanto, argumento baseado só em exemplo é um argumento muito fraco, pior ainda se for só um exemplo pessoal. Eu tenho de dar outras provas para além daquilo que estou a dizer, só com aquele exemplo isolado. Segunda coisa que acontece muito, dentro da parte da argumentação, há uma outra coisa que acontece, que é aquilo que nós chamamos de lista de compras. O que é a lista de compras? É a pessoa vai argumentar e assume que se der 10 ou 15 razões para se fazer alguma coisa, que aí ganha em termos de argumentação. Quando na verdade não é isto, que é, eu posso dizer 15 argumentos diferentes, tipo uma lista de compras, e nós devíamos deixar de utilizar tecnologias nas escolas porque dá problemas de saúde ocular, dá problemas de saúde física, gera menos socialização entre as crianças, gera menos socialização com adultos, gera maior vício nas redes sociais. Se eu fizer esta lista toda, isto é aquilo que nós chamamos de mini-argumentos, que é o quê? São uma data de afirmações, nenhuma delas é explicada. O problema disto, eu posso ter 10 ou 15 argumentos. Se eu não explico nenhum deles, eu não tenho persuasão, por uma razão simples, que é aquilo que nos persuade é a aparência de verdade, não é a verdade em si própria, é a aparência de verdade. Aquilo que é a aparência de verdade reside na explicação. E é exatamente por isto que nós muito mais facilmente caímos numa mentira bem explicada do que uma verdade mal explicada. Não me serve de grande coisa ter 15 argumentos que sejam bons se ele não explica absolutamente nenhum. Do outro lado, basta alguém vir-me com um argumento que seja relevante e que esteja bem explicado e um grande argumento, como sempre 15 argumentos pequeninos. Se ele não explica as coisas, por muito que eu tenha a lista de compras, há 2 coisas que acontecem. Não é a coisa mais eficaz em comunicação, é uma outra coisa, que é a partir do momento que eu já estou no 7º ou no 8º argumento, já ninguém quer ouvir mais. Eu estou a fazer uma sobrecarga de informação e já ninguém se lembra qual foi o 4º argumento. É ser incisivo, é 1, 2, 3 argumentos no máximo dos máximos e mais vale ter 1, 2 ou 3 argumentos bem explicados do que ter 15 argumentos mal explicados. Terceira grande questão aqui, em termos de argumentação, uma outra coisa que acontece que é as pessoas, na grande maioria dos cenários, pessoalizam demasiado a argumentação. Isto é o quê? Eu posso estar a debater uma ideia, eu posso estar a debater porque é que aquele processo é melhor do que o processo B, ou posso estar a debater porque é que nós devíamos ir antes por aquele caminho em vez do outro. Isto não significa que eu tenha de estar a criticar a pessoa que está atrás do processo B ou que está a defender o processo B para eu conseguir levar a minha avante. Isto também não significa que quem está a defender o processo B que tenha de ter um ataque direto comigo. Nós podemos simplesmente bater as ideias pelas ideias. E o problema é que nós temos a sociedade em geral, isto também acontece muito em termos políticos, que é, nós tendemos a ver existem 2 maneiras de ver a vida, a minha e a errada.
E a partir do momento que eu tenho esta premissa, em termos de argumentação, vou só ter conflitos, porque eu não estou a debater os argumentos, não estou a debater as ideias, e parece que é tudo o que venha de mim, pá, tem mérito, tudo o que venha dos outros não presta. E a partir do momento que eu tenho este tipo de preconceito, isto também é parte da inteligência emocional, gestão de conflitos, etc. Mas a partir do momento que eu já vou para uma reunião com a lógica de é a minha ideia ou mais ideia nenhuma, eu aí já me estou a colocar a jeito para dentro daquela argumentação aquilo de gerar um conflito gigante. E nós podemos e devíamos ter debates muito mais saudáveis, mas isto mais uma vez vem também da questão social, que é, se eu não sou ensinado a pensar criticamente, se eu não sou ensinado também a debater desde pequeno e a ter esta relação saudável com o contraditório, eu muitas vezes vejo o contraditório como um inimigo e não simplesmente como uma parte normal da vida e saudável. E se eu conseguir, dentro daquilo que é a minha argumentação, desprender-me que a pessoa está a dizer aquilo, mas eu tenho a debater a ideia, não a pessoa em concreto, e isto leva-nos a outros erros de argumentação, que é muitos ataques ad hominem, que eu estou mais a tentar atacar a credibilidade da pessoa, ou aquilo até que é o caráter da própria pessoa, em vez de debater o argumento. Isto faz com que dentro daquilo que são as relações empresariais e dentro do mercado de trabalho, nós tenhamos muitas vezes piores ambientes de emprego e piores ambientes de equipa, porque as pessoas, em vez de estarem a debater o que é a melhor ideia para a empresa, estão a debater qual deles é que é o melhor colaborador. Epá, e não é sobre isso. É sobre o argumento, é sobre a ideia, é sobre aquilo que é o conteúdo, não é efetivamente quem é que está a expressar esse conteúdo. Mas isto é um grande problema que nós temos, e depende do quê? Se nós tivermos espírito crítico e conseguimos desenvolver esse pensamento crítico, conseguimos também mais facilmente despegar a ideia da pessoa. E se eu conseguir debater a ideia pela ideia, muito mais facilmente temos discussões muito mais proveitosas dentro das organizações, e são essas discussões mais proveitosas que dão melhores resultados. Se eu estiver só a debater a pessoa em concreto, eu vou sempre ter um debate que nunca vai ser produtivo. Eu queria pegar mesmo nesse ponto, porque a argumentação tem sempre associada à contra-argumentação e também com quem estamos a falar. Imagina o cenário em que eu quero argumentar perante uma pessoa que tem uma ideia muito fixa, a tal pessoa que não quer debater ideias. De que forma é que eu estrategicamente devo adaptar o meu discurso para conseguir uma comunicação mais persuasiva? Porque a questão aqui, se tu tiveres alguém que está aberto a debater, tu consegues usar os teus argumentos, a pessoa vai reconhecer alguns méritos nos teus, tu vais ouvir os dela, possivelmente também reconhece alguns méritos nos dela, e facilmente conseguimos arranjar ali um consenso. E um consenso não significa encontrarmos a meio. Muitas vezes pode ser, epá, não, realmente tens razão, epá, vamos avançar com o B em vez do A. Se eu tiver alguém que está completamente intransigente, obviamente vai ser uma argumentação muito mais complicada, mas há aqui duas técnicas também que são técnicas mais avançadas para isso. Primeira coisa, se eu tiver alguém que está muito intransigente, é muito complicado eu conseguir ganhar aquela argumentação ou levar o meu ponto avante com uma cassete. O que é que quer dizer com cassete? Que é uma argumentação pré-preparada, em que eu fiz o meu trabalho de casa, estudei a pessoa, estudei o contexto, e vou para lá e digo aquele argumento todo. Isto é muito complicado porque a pessoa está completamente indisponível para mudar e, portanto, eu tenho a minha cassete e a minha cassete vai entrar a 100 e vai sair a 1000. O que é que nós temos de fazer aí? Primeira utilização possível aí é o método socrático. O que é um método socrático? Isto é baseado no Sócrates, que era professor do Platão, que depois foi professor do Aristóteles e do Sócrates. Uma coisa, infelizmente, não tinha assim tanto trabalho escrito. Tudo o que nós temos escrito desta parte da filosofia é do Platão e depois do Aristóteles, não do Sócrates em si próprio. Mas o método socrático tem uma coisa, que é um método de persuasão baseado em perguntas, em que eu, em vez de estar só com a minha cassete, eu vou tentar fazer perguntas que possam expor aquilo que são as premissas do outro, em que eu vou depois pegar naquilo que ele disse e usar as próprias palavras da pessoa contra ela. Isto é muito mais eficaz porque alguém que normalmente está completamente intransigente na sua argumentação é alguém que muitas vezes pode ter um ego que esteja um bocadinho descontrolado ou tem muito sentimento de importância, e há uma coisa transversal que é a maneira mais fácil de nós persuadirmos alguém é deixarmos que a pessoa se persuada ela própria. Eu persuado-me a mim próprio através das minhas palavras. Se eu, em vez de estar a fazer o meu argumentário, se eu fizer perguntas ao outro que o obriguem a dizer certas coisas e eu possa pegar naquilo que a pessoa disse e virar contra ela, muito mais facilmente consigo levar a minha avante. Exemplo, se bem que isto aqui é um cenário mais extremo, mas, por exemplo, se nós estivermos a falar com alguém que é contra o aborto, por exemplo, se nós perguntarmos à pessoa, se eu for para lá, a pessoa é claramente contra o aborto, se eu for para lá e dizer, não, o aborto devia ser permitido por liberdade de escolha, por isto, por aquilo, por aquilo outro, eu vou ter uma discussão de surdo contra surdo, que é, ele tem a cassete dela, eu tenho a minha. A segunda opção que nós podemos fazer aí, isto num caso hipotético,
E estou a usar este exemplo porque é um exemplo sugerido, Claro. não significa, não tem nada a ver com a nossa opinião enquanto empresa ou enquanto a minha pessoal. Mas questão do aborto. Se eu, em vez de fazer um argumento a favor do aborto ou contra o aborto, se aquilo que eu perguntar à pessoa é, então, mas diz-me lá, porque é que tu és a favor ou porque é que tu és contra o aborto? E a pessoa diz-me, pá, eu sou contra o aborto porque eu acho que existe um direito à vida que é um direito sagrado. Se vocês pegarem nesta afirmação e a seguir perguntarem à mesma pessoa, então me diz uma coisa, e no caso de alguém assassinar alguém, achas que essa pessoa devia ter pena de morte? E a pessoa diz, sim, se a pessoa mata alguém, a pessoa deve ser assassinada e a pessoa deve ter uma pena de morte para punir aquilo que é o crime violento que fez. Então, mas a vida não era sagrada. A questão é, se eu obrigar a pessoa, ou se eu meter a pessoa a ter um método socrático, a dar uma afirmação como a vida é sagrada, depois de lhe perguntar se ela é a favor da pena de morte e na verdade a pessoa for a favor da pena de morte, há uma inconsistência entre a premissa que a vida é sagrada, mas afinal já não é sagrada. É proibido, mas pode-se fazer. E a partir do momento que existe isto, muito mais facilmente eu consigo usar a premissa que a pessoa me disse. Porquê? Porque veio da boca dela e veio das palavras dela, e aí se eu conseguir virar isto contra a pessoa com a utilização das suas próprias palavras mais facilmente tende a ceder. Isto aqui seria o primeiro método. Segundo, se eu tenho alguém que é mais intransigente dentro daquilo que é a sua ideia, muitas vezes aquilo que nós fazemos é aquilo que nós chamamos a puppy close. O que é a puppy close? A pessoa está completamente intransigente, quer ter razão naquilo. A puppy close é, em vez de tentarmos forçar uma implementação total das coisas, se eu estou com alguém que é perfeitamente intransigente naquela mesma medida, naquela mesma proposta, eu vou tentar advogar não a implementação, não uma mudança, mas sim um teste. Porque se a pessoa é completamente intransigente nas coisas, que o que eu digo é, olha, realmente consigo perceber o teu lado, sei que existem aí também outras maneiras de fazer as coisas, e até se calhar é a maneira como nós sempre fizemos, no entanto eu acho que podia ser interessante nós testarmos isso. E a melhor coisa é, testamos isto sem compromisso durante 2 meses, e vemos como resulta. Se os resultados forem bons, aí logo vemos. Se os resultados forem maus, continuamos e voltamos à maneira como sempre foi feito. É muito mais fácil alguém que seja intransigente aceitar um teste limitado do que aceitar full-on a implementação de uma nova ideia. E, portanto, com os dois, o método socrático, é mesmo quando eu estou mais num debate de ideias, em que tento fazer perguntas em vez de estar ali com a cassete e, através dessas perguntas, recolher informação e frases que eu posso usar a meu favor contra a pessoa. Se uma alternativa para Puppy Close é, em vez de tentar, se eu vir que aquilo é uma batalha completamente perdida de eu ganhar a minha posição, mais vale tentar testar e depois, passado o teste, se os resultados forem bons, aí sim passar para uma implementação full-on, do que estar a tentar forçar o 100 quando eu sei que só vou sair de lá com 10. E, portanto, aí mais vale o teste do que outra coisa. Então, seria por aí, mas mais uma vez, se eu tiver alguém que seja intransigente do outro lado, vai ser sempre mais complicado. Claro. Agora que já percebemos a importância da argumentação, o que devemos, o que não devemos fazer, já que temos este conhecimento até técnicas mais avançadas, para quem nos está a ouvir, próximos passos para melhorar a argumentação. Melhorar a argumentação. Primeira coisa é as pessoas começarem a pensar mais criticamente. Qual é que é a melhor maneira para isto? Nós, mais uma vez, aquilo que nós tendemos a fazer na vida é, nós estamos nas nossas bolhas, vemos as nossas notícias, vemos as nossas redes sociais, falamos com o nosso grupo de amigos, que muitas vezes não muda muito, estamos sempre expostos mais ou menos às mesmas coisas e que são muitas vezes ideias com as quais nós já concordamos. A melhor maneira de exponenciar a espírito crítico é tentar exatamente fazer de advogado do diabo. Que é, quando eu vejo uma notícia, quando eu vejo um tema que me interessa, que se calhar até queria falar com os meus amigos numa conversa de café, é muitas vezes até aproveitar os tempos mortos, quando estamos no carro, quando estamos nos transportes, quando estamos, sei lá, na passadeira do ginásio, whatever, tentar pensar criticamente o oposto, que é, ok, eu acredito que isto seja X, mas porquê é que não deve ser Y? Alguém que estivesse a favor de Y, porquê é que essa pessoa pensaria assim? Se eu me fazer de advogado do diabo e pensar, alguém que não concorde com isto, o que é que pensaria? Se eu pensar no oposto daquilo que eu acredito, eu muitas vezes vejo duas coisas, que é, ou me percebo que a vida não é assim tão branca e preta e há ali uma data de cinzento pelo meio, ou alternativamente, quando eu penso naquilo que são os argumentos da minha potencial oposição e penso criticamente sobre isso, eu posso até perceber-me que na verdade até tenho ainda mais razão do que achava. A questão é, se eu não tento pensar criticamente sobre o outro lado, fica difícil conhecer a luz sem nunca pensar sobre as trevas. E se eu pensar sobre isso, sim, vai-me ajudar. Isto é uma coisa que nós temos de fazer também. Esta questão da argumentação é uma coisa que se aprende também através da prática. Portanto, não é só eu pensar sobre as coisas, não me basta só pensar, eu tenho que conseguir pegar nos meus pensamentos e passar aquilo sob a forma de comunicação e de argumentação. E para isso, a segunda coisa que eu aconselharia seria exatamente fazer um curso de comunicação persuasiva, onde acabam por ter ferramentas
quer das mais simples, quer das mais avançadas, quer de argumentação, quer de persuasão. Os gestores depois, com essas ferramentas, têm exercícios práticos ao longo da nossa formação inteira de comunicação persuasiva, onde podem aplicar e desenvolver a sua argumentação. Isto tudo, com o terceiro elemento, que para mim é o mais relevante de todos, enquanto nestas sessões estão a ter feedback individual do formador, que é especialista na área, para lhes dizer como é que conseguem melhorar os seus argumentos, como é que conseguem solidificar certas respostas que lhes podiam ser feitas, como é que melhoram a contra-argumentação e como é que melhoram a sua persuasão em global. E, portanto, se eu conseguir ter mais ferramentas, ter mais prática e ter também feedback individual sobre aquilo que resulta para mim em concreto no meu estilo de comunicação, aí a pessoa consegue desenvolver muito melhor quer a sua comunicação, quer também a sua argumentação. Obrigado, David. Obrigado a todos os que nos ouviram e até um próximo episódio.